Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração para nós já começarmos. Oremos a Deus. Querido Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, Jesus, por aqui estarmos, Senhor, em tua presença. Agradecidos que somos, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor já tem derramado. Vem agora abençoar, Senhor, o teu povo, dando entendimento, graça, Senhor, sabedoria. Usa-nos nas tuas mãos, Senhor, conforme a tua vontade. Ó Deus querido, que possamos, Senhor, ser um canal de bênção na vida dos teus servos. Eu te peço, confiante na tua palavra, no teu amor, e rogando, Senhor, a tua misericórdia, desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Então vamos lá. Nós vamos entrar no assunto agora, que é justamente angelologia e antropologia. Bom, pode apagar só a primeira, por favor? Aí dá para enxergar, né? Beleza. O que é angelologia? É o estudo dos anjos. E antropologia, o estudo do homem. Então nós vamos estudar os dois, logicamente separados, né? Vamos estudar primeiro os anjos e depois vamos estudando o homem. Na questão da formação, como foi, como é. Que é assim, a Bíblia ela relata várias situações de anjos, várias situações de aparições e momentos que aparecem anjos, e a gente precisa identificá-los. Lógico que existe a Bíblia fala sobre o exército celeste, né, que são os anjos que estão, né, todo o trabalhar de Deus, e a gente sabe que também no nosso mundo material também existem anjos. Pode ver que muitas vezes você vai no culto e você não vê, mas os anjos estão lá. Eu lembro que às vezes quando a igreja está vazia, o pastor falava assim: não está faltando não, mas tem anjo aí, viu? Então, só para animar o povo que estava faltando gente, mas tinha anjo. Ou seja, a Bíblia diz que os anjos estão ao redor daqueles que o temem, não é? E nós precisamos entender o trabalhar de anjo, porque às vezes a gente observa e percebe dentro das igrejas certas, vamos chamar de ignorância dentro de questões bíblicas a respeito dos anjos. O que os anjos fazem, o que eles deixam de fazer, qual é a função de cada um. Não são todos que estão trabalhando com a gente, não é? Cada anjo tem a sua graduação, cada anjo trabalha numa área. Se nós estamos falando de um exército, cada exército ele tem as suas graduações, então cada um tem o seu trabalho. O soldado não faz o trabalho do comandante, não é? E o comandante não vai fazer o trabalho do tenente. Então, da mesma forma, os anjos, cada anjo tem a sua formação, cada anjo tem a seu trabalho a ser feito, tá? Então vamos lá, começamos já em Gênesis capítulo 1 e verso 1, para que a gente já possa dar início a esse estudo. Ficou bom, né? Você viu? O que começa a acontecer? Que eu vou falar assim, a nossa ideia principal para o nosso estudo como eu sempre falo, a gente não segue ramificações teológicas de igrejas ou denominações. Nós tentamos trazer tudo isso dentro da base bíblica. Só que, como nós entramos dentro do estudo teológico histórico, então automaticamente eu vou pegar algumas coisas da ciência também, tá? Para que a gente possa entender. Porque assim, a teologia em si, ela é uma ciência, certo? Como a filosofia, ela é também uma ciência. São matérias que estudam o pensamento, são matérias que estudam o trabalhar de Deus e tudo mais. E existe a questão assim, dentro da questão científica, houve uma separação entre o que era teológico e o que era científico. Por quê? Parece que estava havendo um conflito de ideias. O que acontecia? Imagine assim que, para os religiosos da época, isso lá em torno de 1700 ou 1800 anos atrás, qual era o pensamento dos religiosos? O planeta todo, o nosso universo em si, tem aí aproximadamente 7.000 anos. Aproximadamente. Só que a ciência, com a investigação que era feita, descobriu-se que
que o nosso planeta ele tem muito mais, não é? Com as descobertas a gente sabe que o nosso planeta hoje está indo em torno aí de 4,5 milhões de anos atrás, não é? E o nosso universo de quase 13 bilhões de anos atrás. Então daí acabava o quê? Com uma confusão e a ciência dizendo que a igreja estava errada e a igreja dizendo que a ciência estava errada. Mas espera um pouquinho, a ciência ela vai tentar trazer a verdade. Para trazer essa verdade ela faz testes, ela faz a observação, ela coloca em prática. E aí ela vai dizer, olha, realmente isso é verdade porque nós estamos fazendo testes e comprovou-se isso. Então, por exemplo, se a gente pegar a questão da datação feita pelos arqueólogos, datações feitas pelos antepassados, das coisas antigas, o que vai acontecer? Você vai observar que realmente as datações estão exatas, elas estão certas. Lógico que há uma certa diferença, mas essa diferença ela é mínima perto do contexto de tudo que existe. Agora, daí o que acontece? Havia esse atrito, esse conflito com os religiosos. Por quê? Porque eles acreditavam que os cálculos feitos por eles estavam certos biblicamente. Só que a gente sabe, observando, que está errado. Por quê? Quando nós falamos da criação de Deus, se nós estivermos falando de Adão, nós vamos falar de Adão a partir do capítulo 2 para frente. Tá? No capítulo 1, a gente tem uma criação há milhares de anos atrás. Então, o que a ciência hoje descobre não é falso, diante do que realmente é bíblico. Então, o que a gente acaba compreendendo? Que a ciência, o que ela descobre, acaba colaborando com aquilo que está dentro da palavra. O que falta realmente é justamente o quê? O estudo, a busca pela verdade. Se nós ficarmos ainda parados na observação, parados somente naquilo que estamos ouvindo e não nos atentarmos à busca do que está nas Escrituras, nós vamos ficar parados no tempo. E por isso que hoje a ciência ela se exalta dizendo que os evangélicos, os cristãos, de maneira cristã em geral, são ignorantes. E eles, de certa forma, têm razão. Por quê? Porque nós não aceitamos, nós não acreditamos. E falamos, não, nós acreditamos na Bíblia. Mas será que realmente aquilo que eu estou acreditando é verdade? Ou eu ouvi de outros? Por isso que a nossa busca como teólogos é justamente o quê? Buscar a verdade. Buscar a verdade enquanto ela está dentro da palavra. Lógico que, a partir do momento que eu não consigo ter uma verdade, basicamente encontrar ela realmente dentro da palavra, ou, vamos dizer assim, eu não consegui encontrar aquele pensamento ou aquele meu estudo, eu tenho que aguardar até que haja uma clareza. Só que hoje, pelo que a gente observa, são principalmente o quê? Vários estudos que a ciência hoje faz que acaba colaborando com a palavra e muita gente ignora. Um exemplo disso seria o exemplo do carbono 14, que é o que? Uma contagem feita pela ciência sobre datações antigas, que tudo que é vivo no universo ele tem o carbono 14. E esse carbono 14 ele é medido conforme, vamos dizer, cada ser vivo que morre, esse carbono ele vai se deteriorando. E conforme eu vou fazendo o estudo, eu consigo determinar a sua idade. E isso através de radiações dentro desse material. Então hoje consegue se descobrir. Quando falaram-se de carbono 14, a religiosidade chegou a alegar o seguinte: não, a ciência está errada. Por quê? Acharam uma alçada, vamos pegar aí a alçada mais antiga do homem, ela está em torno de quase 6 milhões de anos atrás. Se nós estamos falando de 6 milhões de anos atrás, e se nós acreditamos que somente foi Adão e Eva, então há uma grande diferença. Porque Adão e Eva vai em torno aí de 6 mil a 5 mil anos. E alguém chegava até a alegar, não, mas acho que a datação está errada, de 1000 para milhões. Mas aí quando eu pego, fazendo o exame arqueológico, ou mesmo o exame da geografia, principalmente das rochas,
aí eu consigo observar que é muito mais antigo. Então aí começa a ter uma certa... a credibilidade dentro da palavra, pela ciência, acaba caindo. Por quê? É aquilo que está sendo falado, mas não é aquilo que está sendo estudado. Então aí acaba se tornando um problema. Imagine o seguinte, eu gosto sempre de dizer isso dessa forma. Imagine que você tem um filho e você hoje está morando lá na Paraíba. Você vai para a igreja, escola dominical. O teu filho vai aprender que o homem foi criado há 6 a 7 mil anos e que os dinossauros nunca existiram. Que isso é uma invenção. Que a ciência inventou só para contradizer a Bíblia. Que é tudo mentira. Bem, a criança pode até aceitar aquilo que a professora ou o professor está falando como uma verdade. Vai para a escola. Chega na escola, a aula de ciências diz o seguinte: tudo que a Bíblia está dizendo é historinhas, é mito, é mitológico, ou seja, não é verdade. A verdade é que o homem sofreu uma evolução conforme o tempo. E isso as crianças aprendem dentro da escola. Aí a professora, ainda para comprovar aquilo que ela está dizendo, isso lá na Paraíba, pega as crianças e vamos para o Parque do Dinossauro. A Paraíba hoje é o maior centro arqueológico do Brasil. E lá você encontra animais pré-históricos que viveram há milhões de anos atrás. A ossada pura. Os fósseis ali. E chega lá, a professora pega o osso do dinossauro e dá para a criança segurar na mão. Aí eu pergunto para vocês, no que ela vai acreditar? No osso. No osso, por quê? Porque ela está pegando aquilo. E é mentira aquele osso? Não. Não, é real. Então é isso que acaba criando esses atritos e esses conflitos. Por que que hoje nós temos um grupo de teólogos que são cientistas, não é? E eles acabam hoje fazendo esse acoplamento da verdade, porque se a Bíblia ela é a verdade, e o que a ciência descobre é verdade, uma não pode contradizer a outra. Então nós precisamos entender como funciona. Então aquilo que é descoberto, que mostrando que é verdade, e aquilo que a palavra de Deus fala que é verdade, vamos então ver o que se encaixa. Lógico que eu prefiro ficar com a palavra. Por quê? Aqui está a verdade, e vocês que já estão estudando há um tempo já viram que a história da criação do planeta já é bem diferente daquilo que vocês aprenderam. Através do livro de Jó, vocês já descobriram que o que a ciência falou realmente está escrito em Jó. Então é uma realidade hoje. Então as coisas começam a mudar. E aí eu falo o seguinte: se a ciência hoje ela prova algo e a religião ainda está batendo contra, fica complicado. Um exemplo: o carbono 14, então a ciência hoje comprova que está numa medição exata, basicamente quase exata, né? Aí os cristãos falam: não, isso é tudo mentira, tudo mentira. Beleza, sobe uns arqueólogos lá no Monte Arará, chineses, fazem lá uma pesquisa, vão fazer um mapeamento, vão fazer uma estrutura, aproveita o verão que já está tendo a queda da geleira, eles conseguem entrar por dentro de uma caverna e lá eles encontram uma embarcação gigantesca. E são capazes de tirar pedaços e de até materiais que estão lá dentro e vão fazer o exame de carbono 14. A tal ponto que o arqueólogo que fez a pesquisa, o chefe da arqueologia, ele diz o seguinte: olha, eu não posso dizer com toda certeza que é a Arca de Noé, mas eu tenho quase convicção de 99,9% que é a Arca. O que ele fez? Datação de carbono 14. Deu aproximadamente a época da Arca. Aí os cristãos vêm e falam: tá vendo? Olha a ciência provando a Bíblia. Ué, mas a carbono 14 não era mentiroso? Só quando me favorece que eu aceito? Não é? Como por exemplo agora, foi encontrado lá em Israel uma das
das colunas de vigia do reino do rei Ezequias. Foi encontrada agora há pouco tempo. Aí todo mundo ficou aquele alvoroço, só encontrar a coluna lá da época do rei Ezequias. Isso comprova que está dentro da Bíblia. Ótimo, beleza. Bem, agora comprovou-se que, agora saíram os últimos achados arqueológicos, que o ser humano, aqui nas Américas, eles vieram para cá em torno de quase 16 mil anos atrás. E vieram pelo Japão. E de barco. Vieram parar nas Américas. E aí você começa a observar, principalmente o lado americano ali, principalmente os índios, os índios americanos lá, os ameríndios, que estavam ali, eles já são descendentes daquele grupo que saiu da África. E isso em torno de 16 mil anos atrás. Então a história hoje vai ter que ser mudada. Quem sabe daqui a uns 5 ou 10 anos, os livros de história já terão uma outra história para ser contada. Por quê? Devido aos achados e a verdade que foi encontrada, vai mudar. Aí você pega um religioso e fala, e esses índios aí, de 16 mil anos? Ah, isso aí é tudo mentira. Como é mentira? Então, o que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque, através da ciência, a gente precisa compreender o que é encontrado, o que é feito exame, o que realmente foi achado, e comparar com a palavra. Eu falo assim que hoje, quando você chega a um certo pensamento dentro da questão da palavra, do estudo da palavra, nada mais assusta. Qualquer achado que hoje se encontra, nada muda o que está dentro da palavra. Por quê? Porque ela é a verdade. E se eles encontrarem uma verdade, ela estará contida dentro da palavra. Era o que era feito em torno já de 1830, 1840. Um cientista, para ele provar aquela verdade, ele tinha que buscar na Bíblia se estava certo. Então ele não podia escrever uma tese sem buscar primeiro a palavra. Só que depois que surgiu o Charles Darwin, e ele tem toda a razão para se quebrar contra a igreja, porque a religiosidade acabou matando a filha dele. Então, ele tinha tudo por que falar contra a igreja. Estava tudo certo. Então ele tinha muito motivo. E para os cientistas da época, era uma mão na roda. Por quê? Se comprovasse que a Bíblia estivesse errada, e pela religiosidade estava errada, não digo a palavra em si, mas a religiosidade estava, o que houve? Separação. E hoje nós estamos tentando fazer o quê? A busca novamente. Porque o que hoje a ciência descobre nos ajuda. Ok? Então, a partir de agora, nesse estudo teológico de angelologia e antropologia, de novo vocês vão pular do avião. Pastor, aquele Santo Sudário lá também foi no carbono, né? Não entendi. O Santo Sudário lá que foi achado também no carbono, né? Sim, foi feito o teste de carbono 14. É lógico que ele tem uma certa proximidade da época de Cristo. Agora, se era dele, hoje já é comprovado que não. Mas até hoje ainda as pessoas vão lá para adorar. Não é? Graças a Deus isso não acontece dentro das igrejas evangélicas. Não tem nenhum objeto de adoração. Então assim, o que eu falo para vocês? Vocês vão entrar no avião agora e vocês estão de paraquedas. Vocês vão pular. O que precisa fazer? Abrir o paraquedas. Então abram a mente de vocês, tá? Porque muita coisa que a religiosidade acabou colocando, ela acaba quebrando e acaba estragando aquilo que está dentro da palavra. Essa é a realidade. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 1. E vamos repetir de novo. Diz lá. Acharam aí? Esse é o mais difícil de achar, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí que nós precisamos esperar e aguardar, imaginar e estudar e entender a palavra. Por quê? Quando se fala em céus, está falando também da terra. Esses céus, eles se referem a mundo espiritual.
E terra se refere ao mundo material. Tá? Então ele está mostrando que Deus criou os céus e a terra. Ponto final. Quando isso aconteceu? Princípio. Quando foi? No princípio. E quando é esse princípio? Quando foi o princípio? Quem é o princípio? Quem é o princípio? Eu sou o princípio e o fim. Alfa e o ômega. Quem é o princípio? Jesus. E Jesus é? Verbo. E ele é? Deus. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então quem é que cria? Jesus. O próprio Verbo, o próprio Logos, que era Jesus. E para nós seria Jesus, vai ser Jesus lá na frente. Então, quer dizer, ele dá o início, ele é o princípio. É aí que João começa a falar sobre ele lá em João capítulo 1, a partir do verso 1, dizendo: estava com Deus, no princípio estava com Deus, ele era o próprio Deus. Então ele estava lá no princípio, ele estava lá no começo. Quando isso aconteceu? Quando que de repente Deus determinou e falou: não, agora vamos criar os céus e vamos criar a terra. Imagine que só havia Deus. E ele resolve criar isso. E aí a gente vê lá em Colossenses capítulo 1, verso 16, que tudo foi criado nele. Certo? E para ele. Ele criou. Beleza. Mas quando? Que data? Que a gente consegue perceber que aí é o princípio. Ou seja, a contagem do tempo começa. Ok? A contagem do tempo iniciou-se. Então quer dizer que ele cria primeiro os céus e depois a terra. Se nós estamos falando de mundo espiritual, o que ele criou nesse mundo espiritual? O que seria esse mundo espiritual? Alguém já foi para o céu? Alguém pode dizer como é? Ninguém tem um relato? Ou... Tem muita gente que está indo para o inferno. E depois vem e escreve livro. Não é? Ela já escreve no inferno. Mas no céu, como é o céu? De que forma ele é formado? Como é essa espiritualidade? O apóstolo Paulo diz que quando ele chegou no terceiro céu, aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, nunca desceu ao coração humano. Ou seja, é algo que nós não sabemos, nem sequer passa pela nossa mente. Qualquer pensamento que nós possamos ter a respeito dos céus foge daquilo que realmente é. Por quê? Nós tentamos materializar o céu, materializar como um cômodo. Como esses dias eu tive um sonho que eu tinha falecido e eu chegava lá no céu como se fosse um aeroporto, né? E aí chegava, tinha passado pela catraca, aí eu já tinha passado, porque eu já tinha passe livre entrando ali, né? E aí eu entrava, passava na catraca, para mim era como se fosse um aeroporto. Ou seja, de uma forma que assim pensar. Mas é assim lá? Não. A gente não sabe como é. Mas é um pensamento, não é? Ou seja, eu tento materializar aquilo que eu não consigo entender. Mas mesmo assim, essa materialização que eu faço não se chega aos pés daquilo que realmente é. Que nós temos matéria, a matéria que temos, ela é conhecida nossa, mas e lá? Não existe matéria, lá é espiritual. E como que tudo funciona? Como funciona toda essa área, essa parte espiritual? E é isso que nós vamos tentar compreender, ok? Então, Colossenses capítulo 1, verso 16, deixa lá bem claro, porque nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado nele. Tudo está nele. E nada foge do controle dele. E aí a gente entendeu isso lá na teologia, que é justamente o que? A onisciência, a onipresença e a sua onipotência. Tudo está nele. Não tem como fugir. Se eu for para cá, o que vem como? Se eu for para lá, se eu descer, se eu subir. Aí teve um que diz: eu subirei ao mais alto céu e me assentarei no trono dele. E aí?
Olha como o pecado deixa ignorante, né? 20 anos eu cresci com ruas de ouro. Hã? 20 anos eu cresci com as ruas de ouro. Olha que bênção, mano. Cresceu com ruas de ouro. Eu também. Jesus. O que João, o apóstolo, fez lá em Apocalipse? Estou estragando o céu de vocês, né? O que João fez no Apocalipse? Ele apenas tentou o quê? Materializar naquilo que ele via como maravilhoso. Como que eu vou contar uma coisa que não existe aqui? Não tem como. Foge. Por isso que a visão que João tem é como se fosse uma criança de 5 anos tentando esclarecer como funciona um carro de bombeiro. Tem como achar palavras, mas ele tenta aproximar o mais rápido possível. Onde já se viu um anjo com cara de homem, com cara de leão? Não é? E ele fala, o que ele estava tentando fazer? Tentando materializar para que a gente pudesse entender. Mas tudo isso como simbolismo. Tudo como simbolismo. Tá? Quando Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas, todo mundo acha que vai ter casinha lá, né? Vai ter uma casinha para dormir. Não, a morada que ele está se referindo é justamente esse corpo, esse novo corpo glorioso. E nós vamos morar dentro de um corpo glorioso. Ou vocês acham que vão ficar no céu descansando? Em berço esplêndido, igual o nosso hino nacional? E ainda quer cantar no coral. Não, não pode cantar sozinho, aí você Isso não liga, né, irmão? Desculpa, irmã. Desculpa. É que eu sou mais humilde, né? Então, vou pensar assim, dessa forma. não com o seu galardão. Com o seu som, né? Não com o seu galardão. Com aquelas coronas pesadas pra carregar. Olha, irmão! Olha, meu filho! Só Deus na casa. Isso tudo vocês vão entender agora. Quantas pedrinhas você colocou? Isso tudo vocês vão entender agora. Por isso que eu falo, às vezes eu estrago o céu de muita gente. É notório. Porque assim, gente, é assim. As pessoas acham que, porque a esperança é da meritocracia, a nossa esperança. Que nós vamos receber pelo nosso mérito. Então a gente imagina que, tudo que eu faço aqui eu vou receber coisas lindas, maravilhosas lá. Não é? A gente só recebe, gente, por causa do quê? Pela graça, pela misericórdia do Senhor. Que nem nós estávamos participando do culto infantil no sábado, e a irmã disse assim, irmã, falou para a mulher, a senhora merece esse sol que tem todos os dias? Merece aquela praia bonita que você vai? Merece esse céu estrelado? Alguém aqui merece? Ninguém merece. Merece? Achou que merecia. Mas a irmã também achou que ela merecia o sol. Todo mundo achou que merecia. Mas somos merecedores disso? Não. Somos pecadores. O nosso salário qual é? A morte. É a morte, gente. Não tinha nem como existir. Porque somos pecadores, nascemos no pecado, continuamos pecando, aceitamos Jesus, deixamos de pecar. Ficamos o quê? Somos piores agora. Porque a gente peca e sabe que pecou. Então, olha como é diferente. Nós não somos merecedores. Mas se não fosse a misericórdia dele, Não, irmão, faz sentido. não é? Se não fosse a misericórdia dele, ninguém se salvaria. Nós destruímos sonhos hoje. Desculpa. Pelo amor. O que eu falo assim, desculpa que às vezes eu tenho que quebrar paradigmas, porque pra gente chegar na verdade, infelizmente. Salmo 33, verso 6. Quem achar, leia para nós. Ou melhor, está aqui já. Ó. Mas se você duvidar, leia na sua Bíblia. Eu já vi muita gente, às vezes até no WhatsApp, manda aquelas mensaginhas, versículo bíblico. Você olha lá, Salmo 100, verso 3, e coloca umas coisas que você fala, meu Deus, está escrito isso. Você vai ler, nem aquilo tem na Bíblia. Nem o Salmo tem na Bíblia. Vamos lá. O que diz aí? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus,
e todo o exército pelo sopro da sua boca de quem? Quer dizer que pelo sopro da boca dele, ele criou os céus e todo o seu exército. Que exército é esse? Que exército é esse? De anjos? Exército de? Anjos. Muita gente confunde e fala, não, é o exército das estrelas dos céus. Espera aí, estrela é espiritual ou é matéria? É matéria. Se você sair daqui e for para Marte, vai encontrar matéria. Já acharam matéria lá. Agora encontraram um exoplaneta a quase 110 anos-luz daqui, que já tem água. Então, quer dizer, é matéria. E aí hoje uma aluna falou assim para mim, professor, por que o ser humano está procurando outro planeta? Se a gente não cuida nem do nosso. Aí eu falei assim, justamente porque nós somos gafanhotos do universo. A gente vem para cá, acaba com todos os recursos naturais e agora a gente já está preocupado. Vamos achar outro lugar. Que vai tentar achar outro lugar. Se achar outro lugar parecido com esse, vamos lá estragar também. Não é o que o gafanhoto faz? Ele sai de uma plantação, arrebenta, depois ele vai para outra. Assim somos nós. Tá? Então o que acontece? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Aí eu gosto de pegar isso e pensar naquela criança que pega aquela bolinha de sabão e assopra. Quantas bolinhas saem? Será que ele fez só um céu? Será que ele só fez um planeta? Melhor, será que ele só fez um universo? Será que eu minimizo o poder dele para uma coisa tão pequena, que quando eu olho para o nosso universo ele é tão gigantesco? Ainda tem dúvida se há vidas em outros planetas? Ainda se questionam e tem gente que fica tão, não, nunca vai existir, porque o ser humano é o auge da criação, né? Somos o último pacotinho da bolacha, somos a bolacha do pacote, a última bolacha do pacote, não é? E aí tem um cientista que diz assim, que se o universo não tem mais nada, então é uma perda de espaço, né? Por que tem tanto espaço para nada? Seguindo pela lógica, então deve existir algo, deve existir alguma coisa, mas inteligente que nem nós, não. Com certeza. Com certeza. Era lógica. O que é interessante, quando Deus falou, expulsou Satanás da subida para o céu, ele veio cair aonde? Aí quando ele vai falar com Deus, Deus pergunta para ele, viu, de onde você está vindo? De rodear e passear? Vai infernizar outro planeta, pelo amor de Deus, se tem gente em outro lugar. Não é? Vai para lá. Deixa nós aqui. Não é? Se tem gente mais inteligente que nós, vai para lá. Isso. Só que esse é inteligente. Isso é inteligente. Então vamos. Então, tudo foi criado por ele. Isso que eu estou falando são suposições, lógica, pensamento, filosofia, ok? Por quê? A Bíblia me fala que foi feito tudo pela sua boca. Só que todo o relato bíblico agora vai se basear dentro do nosso planeta. A Bíblia não vai contar o que está lá fora, como ela também não vai contar o que houve antes de todas as coisas. Por quê? Se só o de 6.000 anos já ninguém lê, quanto mais tivesse mais coisa, não é? Você pega um livro desse, só pelo tamanho você fala, Jesus, ele conhecia os brasileiros. Aí você fala assim, igual o livro de Marcos. O livro de Marcos é o livro do brasileiro. Rapidinho, num dia você lê. Quer dizer, em algumas horas você lê. Já li o Evangelho. Tá? Suficiente. Ótimo. Mas vamos lá. Então, como seria os céus? Aí vocês vão me questionar. E eu vou até sair da sala. Vai deixar assim, gente? Não vai? Vamos lá. Quando fala que ele criou os céus, logicamente ele criou vários céus. Não é apenas um céu. A Bíblia fala que é dos céus, dos céus, dos céus. Ou seja, quando se fala em céus, já é mais de dois. E quando fala de céus, dos céus e dos céus, já é mais além daquilo que a gente imagina. Tá?
O apóstolo Paulo, ele chegou ao ponto de dizer que ele chegou até o terceiro. Aí muita gente começou a acreditar que só haviam 3 céus. Seria a mesma coisa eu dizer, olha, eu fui em São Paulo subir num prédio de 36 andares. O prédio só tem 36 andares. Eu fui até o 36º andar. Só tem 36 andares? Ou pode ter mais? Pode ter mais, você não foi lá para ver. Ou quer dizer que só cheguei até o 3º andar e ali parou? O apóstolo Paulo não disse isso. Aí alguns chegam a alegar dizendo o seguinte, ah não, os céus é 7 céus, porque Deus é perfeito. Então o último céu é o 7º céu. Onde está escrito isso? Também não está. Eu marquei quantos ali? 12. E são 12? E são 12? Hã? Só chegando para ver. Só quando vocês chegarem lá, vocês esclareçam, por favor. Tá? Por quê? Por que eu coloquei 12? Porque 12 ele acaba tendo uma plenitude. Mas assim também, a Bíblia também não relata que são 12 céus. Mas eu consigo entender que dentro de cada assunto nós temos aí quase 12 céus. Mas pode existir mais. Pode existir muito mais além. Tá? Um exemplo disso é quando eu chego aqui no 3º céu. Eu encontro o paraíso. Do paraíso eu encontro o 4º céu que eu chamei de galardão, é onde nós vamos receber. Que pode ver que quando vocês estudaram Apocalipse, quem estudou Apocalipse lembra que lá, quando a igreja foi arrebatada, a igreja que ficou, conforme ia morrendo, eles iam parar debaixo do trono do Senhor, lembra? Debaixo do altar. E quando chegava debaixo do altar, de lá você conseguia ver as almas que morreram por causa do anticristo. Lembra? Então nós já estávamos lá no céu de galardões, recebendo os nossos galardões, mas de lá já dava para ver quem estava chegando. Quem estava chegando da onde? Da terra. Lembram disso? Vocês estão com uma cara assim. Vocês ficam com medo de falar. Vão perdoando. Tá? É que às vezes não dá para segurar. Vai dar ruim. Vai dar ruim, né, Marcos? Então, mas vocês se lembram disso, certo? Que o próprio João diz lá assim, ó, envia as almas daqueles que foram torturados. Não é? Por quê? Porque ele está no céu de galardões. E aí lá ele consegue ver o que? O paraíso, que de início ficou vazio. Porque a igreja foi levada, Jesus levou cativo o cativeiro. O povo foi para o céu de galardões. Só que ficou aqui esperando porque ainda as bodas não aconteceram. Então o que eu fiz? Eu apenas fui demarcando as graduações que ocorreram dentro da história bíblica, tá? Agora, eu não posso jamais afirmar que são 12 céus. Eu creio. Mas pode existir mais. Por que pode existir mais? Vocês acabaram de ler que pela boca do Senhor, Ele assoprou e surgiu o quê? Quantos são então? Se Ele fez soprou, quantas bolinhas saiu? Só Ele sabe. Não sou eu que vou saber. Mas quando eu chegar lá, pelo menos eu vou esclarecer alguns pontos. Então o que acontece? Nós vamos entender agora como funciona essa questão espiritual. Primeiro, Jó capítulo 1, verso 6. Leia lá para nós. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, quem são esses filhos de Deus? Quem são esses filhos de Deus? Anjos. Tem uma grande diferença entre Gênesis capítulo 5, lá capítulo 6, capítulo 5, 6, acho que é 6, que fala assim que os filhos dos homens, filhos de Deus viram as filhas dos homens e com elas tiveram relações e surgiram gigantes.
Tá? Tem uma grande diferença. Esses filhos de Deus que aparecem lá em Gênesis não são anjos. Anjos não se relacionam com homens. Ok? Isso é bem claro. Anjos não fazem sexo. O sexo só existe para o relacionamento de humanos para a criação. Ou seja, para que haja a perpetuação humana, ou seja, haja nascimento de criança. Anjo, ele é assexuado. Ele não existe relação sexual com anjos. E Jesus deixou bem claro que perguntaram um dia para o Senhor: Senhor, teve uma pessoa que casou, uma mulher que casou com um homem, e o homem morreu. Ela casou com o irmão dele, morreu. E depois morreu, casou com 7 ou 6, não lembro agora. E aí chegou no último, morreu também, e ela não deixou descendência. Bem, quando ela morrer, ela vai morar no céu, vai ser esposa de quem? Aí Jesus falou assim: vocês são tão ignorantes. Lá serão como os anjos dos céus, que não se casam, nem se dão em casamento. Ou seja, não existe relacionamento sexual. Nenhum anjo faz anjinho. Entenderam? Entenderam? Às vezes aparece aqueles anjinhos de cupido, né? Que é os pequenininhos que voam lá. Então não existe. Não existe anjinho, anjo e anjão. E anjo velho. Tá? E nem anja. Idoso. Tá? Ou seja, anjos não têm relacionamento sexual. Por quê? Existe muita igreja, muitos pensadores, muitos pastores que acham que os anjos desceram, se relacionaram com as mulheres, por isso que surgiram os gigantes. Não, eu vou mostrar para vocês o que realmente aconteceu. São seres humanos. Anjo não se relaciona, ok? Isso é a história lá da Grécia, quando os deuses vieram à Terra. Daí surge Hércules, surge lá o filho do Poseidon, o filho de Hera, o filho de... um monte de filho. Então, às vezes acabam misturando a história grega com a história religiosa. Isso foge do contexto do que realmente é. E o que acontece? Os filhos de Deus que está marcado aí são o quê? Anjos, porque eles vão ao encontro do Senhor. São anjos que estão no nosso planeta, tá? Aqui, ó, eu estou falando desse primeiro céu. Ele envolve aqui dentro que o universo material. Quer dizer que nós hoje estamos envoltos dentro desse primeiro céu espiritual. Que é o quê? Existem anjos hoje trabalhando em nosso planeta. Você vê? Não, tem gente que vê. Eu queria ver. Tem um anjo aí, irmão. Pode olhar aí que tem um anjo. Senhores, tem. Como? Glória a Deus. Não, você fica olhando até. São coisas invisíveis, não estão diante dos nossos olhos, mas a gente sabe que eles estão aqui e estão trabalhando em favor dos seres humanos. A Bíblia diz que eles assentam-se eles se cercam daqueles que o temem, ou seja, ao redor daqueles que o temem. Eles ficam ao redor, ou seja, guardando aqueles que são fiéis ao Senhor. Estão guardando. Como também existe uma classe de anjo especial cuidando das crianças. Lá em Mateus capítulo 18, verso 10, nós já lemos, não é? Quem não leu pode ler aí, que diz lá que, Mateus 18, verso 10, que diz que Jesus chegou a dizer: olha, não escandalizei um desses pequeninos, porque os anjos dele veem a face do meu Pai. E para ele entregar você rapidinho. Entendeu? E o Pai é o juiz. É ele que determina. Quando fala assim das criancinhas, eles às vezes estão dormindo, fica rindo, o povo fala, né? Porque eles estão dormindo. Eles conseguem ver? Eu creio que a visão espiritual da criança é aquela visão do primeiro Adão. Que é aquela questão simplicidade, aquela questão sem ainda a questão de envolvimento do consciente já com o pecado. Ela nasceu no pecado, mas ela não está envolvida dentro do pecado ainda. Ela vai se envolver, isso é normal. Ela, a hora que abrir a mente dela, ela vai se envolver. Então é possível. Agora sim, uma criança, por exemplo, ficar endemoniada é quase que impossível. Isso vai depender muito da situação, de como ela está, e dependendo da situação que ela está enfrentando. Por quê?
Se abrir a mente dela quanto à questão do pecado, aí pode ocorrer. Mas de outra forma, não. Ela ainda é inocente. Tá? Então, quantos anos perde a inocência? Antigamente era com 18. Hoje, eu tenho alunos com 11 anos que falam as coisas para mim que eu fico, que? Falei, nessa época, quando eu tinha 14 anos, eu ainda brincava de carrinho. Hoje a criançada está muito mais esperta que a gente. E lógico que foi um trabalhar do inimigo. Por quê? Quanto antes ele abrir a mente da criança e quanto antes ele conseguir manipular ela, mais facinho levar ela para ele. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo que ela cresça, ela não se desviará dele. Agora o inimigo está sendo mais rápido. Porque em casa, nem sequer os pais leem mais a palavra para os filhos. Nem sequer mais ensinam a criança no caminho que deve andar. Larga tudo na igreja. Larga tudo por conta da igreja. E só Deus sabe quem é a professora do departamento infantil. Vou dar só um exemplo. Uma vez um pastor me chamou e falou assim, irmão, pelo amor de Deus, me socorre. Eu falei, por quê? Eu quero que você dê aula para minhas meninas lá do departamento infantil. E outro dia eu cheguei lá, estava ensinando a revistinha do Aladim. Aí eu falei, sabe de quem é a culpa? Aí ele falou, das meninas pegam um negócio desse? Eu falei, não, do pastor. Por quê? O senhor deu ferramenta para elas? Deu material para elas? Ensinou elas? Ensinou? Não, por isso que ele estava mandando eu. Daí foi por isso que eu estou indo atrás de você. Fale. Pastor, mas se essa criança for meio desconsagrada, porque nessa época aí no mês de outubro, o pessoal que é espírita costuma pegar... Quarta-feira, irmã, quarta-feira. E levar Não, quinta-feira. E depois eles passam nas favelas doando das crianças. Quinta-feira vai ser benção, irmão. Cosme e Damião. É dia 26. Gente, nós já estudamos isso. Vocês podem me responder. Se der para mim, eu como pau no gato. Se tiver consciente, né? Hã? O que o apóstolo Paulo ensinou lá em Corinto, gente? Nada é. O ídolo é o quê? Nada. Nada. Agora, se comer e escandalizar o teu irmão, então não coma. O que vai afetar o meu filho ele comer? Nada. Não vai mudar em nada. Ou seja, se eu sirvo ao Senhor e a criança não sabe, está sendo enganada, gente, se der alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então qual a preocupação? Tem outra coisa também, lembra quando a gente era pequeno? Sim, se você está indo lá participar e receber a aguinha da bênção, aí já é totalmente diferente. Não, mas a criança não sabe. O pai pode até levar ela, mas a criança não sabe. Ela é inocente. A culpa vai ser do pai. Isso. A criança vai para a glória e o pai fica. Também, quando a gente era pequeno, eu lembro que a mãe sempre ensinou, vocês sempre ensinaram, que qualquer coisa que a gente recebesse de qualquer pessoa, a gente tinha que orar primeiro. E isso se prolongou a vida toda. Ó, viram, irmão, que benção? É verdade. O que os pais dela ensinaram ela? Por favor, fala aí a voz alta para os irmãos ouvirem, eles não ouviram. Qualquer coisa que a gente recebesse de qualquer pessoa, a gente tinha que orar antes. Então, às vezes até no serviço, quando a gente era no início ainda, a gente já pegava, já fechava o olho assim, orava, pedia e aí comia, porque já é tradição em casa. Qualquer coisa antes de comer, a gente sempre ora. Então, o que tiver de errado, Deus me livre. Viu que pai é abençoado? Entendendo? Aprendi com a mãe dela também, ela me ensinou. Por quê? É assim, gente. Tudo aquilo que você achar, falar assim, eu não sei, fulana que me entregou, eu tô na dúvida. Irmão, então jogue fora. Não perca tempo. Agora, se você orar e consagrar a Deus, é teu e é Deus, e acabou. Quem é mais poderoso, gente? E qual é a dúvida? É lógico que se eu largar Deus e me envolver com essas coisas, aí eu corro risco. Por quê? Porque eu abandonei a parte espiritual. Deu para entender? Isso está lá em Coríntios. O apóstolo Paulo deixa bem claro. Tranquilo? Professor, até porque hoje em dia as pessoas colocam significado em tudo, então tudo já é consagrado. Aí não come nada. Por exemplo, quando você compra uma pasta de dente, quem garante para você que essa pasta de dente não foi consagrada a Satanás? Que a marca não foi consagrada.
E aí? Eu não vou usar? Irmão, olha a Deus. Melhor usar, porque ninguém merece pra você trabalhar com isso. Melhor é tudo consagrado. Pelo amor de Deus. Que nem uma vez, eu lembro que na igreja, logo que saiu o sabonete, a igreja proibia o uso de sabonete, gente. Coca-Cola. Maionese em Helmas. Põe lá, irmão. Helmas é uma pessoa do inferno. Olha. Coca-Cola é hora. Fala. Sobre o céu, para nós é essa imensidão. Esse céu assim, é nesse sentido também ou não? Eu estou falando de céu espiritual. Eu não estou falando de céu material. Esse céu que a gente olha para o céu aqui, que é azul, é ozônio. É gás. Então a gente só vê o céu azul porque é o gás de ozônio. Então por isso que ele fica azul. Então isso aí é o que? Material. Então a partir do momento que eu passo esse céu, e nem vocês viram uma imagem que o cara colocou no balão uma câmera, a câmera foi até a estratosfera. Chegou lá na ponta, você consegue ver a imensidão da escuridão do universo e você vê a camada azul do planeta que é a nossa atmosfera. Então quer dizer, tudo isso é o que? Matéria. Então se eu for para o espaço, quando eu chego no espaço que eu vejo aquela parte escura do universo, que são os neutrinos que existem no universo, que deixam tudo escuro, então aquilo é o que? Matéria. E hoje estão se trabalhando em cima disso para aproveitar isso para poder fazer uma viagem mais rápida no espaço. Então é o que? Matéria. Agora, quando eu falo de céu, estou falando de céu agora é o que? É espiritual. Então pense assim, vamos imaginar o seguinte, nós estamos aqui nesse salão que é material. Temos aqui parede, temos aqui colunas, ferro, tudo mais. Dentro daqui existe o que a gente chama de oxigênio. Você está vendo o oxigênio? Não, mas vamos imaginar que isso fosse um espiritual. A gente não vê, mas está aqui. Então, da mesma forma, aqui em volta, tudo é espiritual. E aqui também está o nosso universo material. Mesmo dentro do universo material existe o espiritual. Por exemplo, dentro de você tem o quê? Espírito e alma. É espiritual, não é? E está dentro da matéria. Então quer dizer, a minha alma e o meu espírito não pertencem à matéria, pertencem aonde? Ao céu. Por isso que quando desliga, ele tem que ir para algum lugar. Ou ele vai para... Ou hoje... Então a hora que se desliga tem que ir para algum lugar. Porque não pertencemos mais à matéria. Essa história que a pessoa fica por aqui vagando, e tem espírito do fulano. Eu não sei, parece que a pessoa está pesando em cima de mim. Puxando o pé. Puxando o pé. Então isso aí não. A partir do momento que virou parte espiritual, ele parte para o espiritual. Não tem como ficar na matéria. Tá? A mesma coisa os anjos. Os anjos são os seres espirituais. Eles trabalham para o quê? Na questão espiritual. Você não vê, mas existe uma guerra espiritual. E nem, por exemplo, a gente lê lá em Daniel. Daniel faz uma oração querendo entender as profecias que eram de Jeremias. Ele vai buscar Deus, Senhor, eu quero entender quando que nós vamos voltar para a nossa terra e quando que o Messias virá. Esse é o pensamento de Daniel. Ele começa a fazer a oração. No mesmo dia que Daniel faz a oração, Deus fala para o anjo: anjo, desce lá e leva a resposta para Daniel. Quando Daniel está esperando, leva quase 40 dias para o anjo chegar. E aí o anjo chega e fala para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu já estava com a resposta. Só que quando eu cheguei no céu aqui, desse mundo material, o príncipe das trevas foi no meu encontro e impedia que eu chegasse. Por quê? É um anjo de classe menor do que Satanás. Que Satanás é um querubim. Se tem um anjo, o querubim está acima dele. Ele não consegue ultrapassar. O querubim segura ele e fala: não, você não vai passar. Você não vai levar a resposta. Falei, fiquei nessa batalha até que eu tive que chamar Miguel. Miguel é o quê? Arcanjo. Superior a querubim. Quando o arcanjo chegou, passei que era uma beleza. Apelou, né? Ou seja, então há uma briga espiritual, há uma batalha espiritual. E aí eu falo assim,
Nós hoje, muitas vezes na nossa oração, no nosso clamor, podemos entrar em batalha espiritual, porque o inimigo não quer que você vença. E ele vai fazer de tudo para você não vencer. E cabe aos anjos nos guardarem e nos livrarem de situações. Tá? Eles podem interferir dentro da matéria? Sim, somente com permissão divina. Pode se materializar. Somente com permissão divina. Só obedece a voz de Deus. Só obedece a voz de Deus. Essa é a história que você está no culto, o irmão falou assim, irmão, pede para o anjo buscar a tua bênção. O anjo só faz assim, ó. Tô mandando um anjo lá. Ele vai buscar? Quem é você para mandar nele? Quem é você para mandar nele? Ele só está aqui porque Deus o mandou. Somente Deus o manda neles. Porque o Senhor é a autoridade maior. Então, esse é o trabalhar dos anjos na terra. E o que é interessante, existe uma classe de anjos, nós podemos dizer que são anjos que são como missionários hoje aqui do nosso planeta, trabalham aqui. E é esses anjos que aparecem no livro de Jó. Eles estão a trabalhar aqui. E cada anjo ele vai levar para Deus aquilo que está acontecendo com cada um de vocês. Um exemplo, o irmão Wanderson, né? O irmão Wanderson aqui tem um anjo que está junto dele. Aí de repente o anjo chega para falar com o Senhor. O Senhor vem até esse primeiro céu. Você vai ver ele? Não, porque está dentro do mundo espiritual, dentro desse primeiro céu. É uma pequena partícula de Deus que vem para se apresentar. Por quê? Para determinar o que cada anjo deve fazer ou ficar, da forma que ele vai trabalhar com o Wanderson, por exemplo. Aí o anjo chega lá e vai falar assim, Senhor, Deus vai perguntar aí como que está o Wanderson. Ele diz, ó, Senhor, está difícil o trabalho lá, viu? Não está difícil. Misericórdia, só por Senhor, estou esperando ele orar mais, mas está difícil, Senhor, eu tenho que batalhar sozinho. Um exemplo, tá? Brincadeira. Tá? Ou seja, fala a Deus. Então assim, os anjos eles estão a trabalho e vão levar a Deus o que realmente está acontecendo, tá? Porque existem batalhas. Eu falo assim, o anjo da guarda vão deixar só para as crianças, tá? Porque os anjos da guarda eles ficam até a criança criar consciência. Ela perdeu a inocência, ela perdeu o anjinho da guarda também. E aí ela fica por conta própria. Aí é questão humana, ou seja, ela vai ter o livre-arbítrio dela. Mas até esse pequeno momento, Deus vai manter ela em integridade, porque ela ainda está inconsciente, ou seja, ela está inocente do assunto. A partir do momento que você já começa a caminhar com as próprias pernas, aceitou a Cristo, Deus coloca anjos ao seu redor. Mas olha como é difícil o trabalhar do anjo, gente. Olha só, pense comigo aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. Fala o nome do teu irmão, fala o nome do irmão aí. Irmão João, tem algum João aí? Tem algum João? Tem algum José aí? Zaqueu. Vamos pensar no irmão Zaqueu aqui, ó. O irmão Zaqueu está lá, servindo a Deus. Deus vai e coloca um anjo para cuidar do Zaqueu. Vamos pensar só no anjo por enquanto. Porque o anjo foi capaz de derrotar 184 mil do exército dos assírios. Eu acho que é suficiente, né? Tá bom? Um só? Ele conseguiu destruir 184 mil do exército assírio. Um só. Então, para que ter mais? Então, um é suficiente. Pastor, que patente seria esse anjo? Hã? Que patente seria esse anjo? Esse anjo é anjo da terra mesmo. Ele é um anjo raso, soldado raso. Se vier um maior, então a coisa é mais feia. E o pior de tudo, que existem 4 classes de anjos que estão presas lá no Apocalipse, que vão ser soltos no planeta. E eles têm a mesma característica ou até maior do que Lúcifer. Então é melhor aceitar Jesus hoje, irmão. Vamos lá. Antes do arrebatamento. Então vamos lá. O Zaqueu, ele... Faz uma pena aí você. O Zaqueu tem um
Senhor. Bem, o anjo vai manter fora de Zaqueu, porque aqui ao redor tem anjos, mas ao derredor tem um que está bramando como um. Para quê? Para tentar tragar, para ceifar, para matar, para destruir. Bem, o Zaqueu está aqui sossegadinho, o anjo está guardando ele. E o anjo está aqui tentando manter o lugar tranquilo. Aí, o próprio calça curta sabe que é difícil entrar. Sabe que vai ter uma batalha difícil para enfrentar. Então o que ele faz? Ele usa pessoas. Vamos chamar a Raimunda aqui. Deu uma Raimunda aqui? Já foi. Já foi. Eu batizou já era. Aí chega aqui a irmãzinha Raí. Vou colocar Raí só. Aí chega a irmãzinha Raí e o anjo está aqui guardando ele. Mas o calça curta chega a falar coisa com ela. Fala, viu? Dá uma conversada com o Zaqueu, né? Essa história de ficar indo na igreja todo dia, esse negócio de ficar indo pro culto, convida ele. Raí é bonitinha. Bem, ela pode até chegar aqui, pode? Sim. E pode falar com o Zaqueu até de longe, né? Pelo WhatsApp, gente. Ó. A mensagem ultrapassa. Bem, a partir do momento que ele aceita a sair com ela, ou cometer algum erro com ela, cadê o anjo para guardar? Porque a decisão foi do anjo? Não. Foi de quem? O anjo só fala assim, ó. O anjo deve ficar feliz, falando, graças a Deus, chega de batalha. Senhor, qual é o meu outro compromisso? Que esse aí já era. Ou seja, Eu acho que o anjo não fica feliz, não, né? ele tem sentimentos? Não tem. Ele só faz aquilo que Deus manda. Por exemplo, quando o anjo da morte vem para levar e ceifar, ele chega, ele olha para o marido e fala assim, puxa vida, mas ele tem esposa, tem os filhos. Ai, que dó. Não tem sentimentos. Não tem sentimentos. Mas vamos lá. Não tem sentimento, mas se fosse uma anja, então aí. Imagine, aí já era. Eita Deus. Então existe realmente uma batalha espiritual. Só que vai depender de nós também. O anjo está ali para te guardar, mas você tem que fazer a sua parte. E enquanto você não fizer. E além disso, para ajudar, você ainda tem o Espírito Santo morando com você. Tem ou não tem? Te orientando, conversando, mostrando para você. Mas mesmo assim, porque somos pecadores, somos humanos. Jesus mesmo disse, na realidade, o Espírito é forte, mas a carne é fraca demais. E para manter o equilíbrio, para manter a base, imagine que aqui no meio, não é? Eu tenho um equilíbrio. Aqui está a carne. O que a carne faz comigo? Me leva para o pecado. O meu espiritual, eu não consigo. Por isso o Espírito Santo vem e ajuda. Sem isso, não tinha como nós continuarmos cristãos. Não tinha como continuar crente. E mesmo assim, ainda existem anjos nos guardando, porque o inimigo queria o teu fim, como ainda quer. E ele luta para fazer isso. Quando ele não consegue através de questões de guerras espirituais, um exemplo. Vem aqui, Mário, por favor. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. A Mari é crente, fiel ao Senhor, e eu agora sou o Luícifer. Tá? Eu agora, somente. O que vai acontecer? Ela ficou crente. Eu vou batalhar contra ela. Então ela vai vir e eu vou, impedir ela, não vou? E eu sei que eu vou vencer. Eu vou vencer? Você vai vencer. Vou, porque ela fez academia e está com dor. Ou seja, ela vai conseguir me vencer? Vai, eu vou começar a perder força, por quê? Ela está com um anjo. Bem, olha que fácil. Bem,
Vamos lá. Calma aí. Ela vai tentar batalhar contra mim. Não consegue. Eu não vou conseguir vencê-la. Então, eu vou te ajudar. Né? Vamos trabalhar junto agora. Traíra. O que vai acontecer? Ou seja, ele luta contra. Mas a partir do momento que não dá, ele passa a ficar junto. Ele vai buscar de todas as formas a trabalhar junto. Porque aí fica mais fácil para empurrar. Porque a partir do momento que eu estou junto, vira para lá. Ó. Como que seria esse trabalhar? Por exemplo, a Mari vai cantar. Ela vai louvar o Senhor. Preparou um hino, vai adorar a Deus. Ela está com toda a espiritualidade, o Espírito Santo está ajudando ela. Eu vou tentar impedir. Sabe, eu sou aquele cara que vai trocar o CD, vai cuidar do som, faz o microfone ia, dá um tour errado para ela. Você podia ensaiar mais, né? Ficou meio... Não é isso. Vai colocar pessoas na igreja para olhar contra ela. Por quê? Calma aí. Por enquanto eu estou indo contra. Eu vou fazer de tudo para ela perder essa graça. Mas mesmo sem som, mesmo todo mundo olhando errado para ela, mesmo todo mundo fazendo coisa contrária a ela, ela vai louvar e as pessoas vão acreditar no louvor dela, vão sentir a presença de Deus e isso será glorioso. Não consegui vencer, certo? Acabou o culto. Mari do céu, que hino lindo! Nossa, era um anjo cantando. Não, você tem que preparar o outro, pelo amor de Deus. Grava CD, não é? Olha, você vendendo a 20 reais, eu ganho 15, você fica só com 5, mas está ótimo, vai ser uma bênção. Vai começar a cantar em vários lugares. Não, você vai ter que se exaltar, vamos ter que pular e vai. O que vai acontecer com ela? Fale para mim que isso não acontece, gente. Misericórdia. Não, né? A revelação tá profunda. Ou seja, eu luto contra. Se eu não consigo vencer, eu vou ajudar. Pode ver. Eu não posso com ele, não pronunciar ele. Obrigado. Eu não posso com ele, não pronunciar ele. Ou seja, o Espírito Santo levou Jesus para onde? Pro deserto. Lúcifer levou ele para onde? Para o pináculo do templo, o ponto mais alto do templo. E quando estava lá em cima, disse: lança-te daí. Porque a Bíblia diz que os anjos, Deus dará ordem aos anjos para segurar você, para que nenhum osso teu te quebre. E Jesus disse: atrás de mim, Satanás. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Não tentará. Por quê? Agora pense num ser humano comumzinho. Eu vou levar você lá no pináculo do templo. E quantas vezes você ouviu pastores que caíram no pecado, cantores que estavam no pecado, não é? E nem esses tempos passados, um absurdo, uma cantora evangélica fazer show em tanto lugar. Antes de fazer show, ela tomava droga. Né? Depois foi falado, ficou aquela confusão terrível no meio do evangelho. Né? Olha que situação, gente. Ou seja, ele conseguiu fazer com que ela subisse lá no alto. Todo mundo conhecia. Mas quando ele derruba, é de uma vez só. Para levantar, é só a graça do Senhor. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por isso, elogios. Cuidado, porque em vez de você querer ajudar, você acaba matando. Pastor, eu vejo também que, por exemplo, esses grandes líderes espirituais, evangélicos ou cristãos que caem, também mostram para os próprios as pessoas que seguem ele e olham para ele, que eles também são seres humanos. Porque muitas pessoas idolatram aquelas pessoas. Aí Deus vai falar assim: não, ele também é ser humano. Todo mundo é. Todo mundo é sujeito a falha. Quem garante que vai ser salvo? Hoje eu posso ter certeza, concorda comigo? Hoje eu posso ter certeza, mas amanhã tanta coisa pode acontecer. Nós somos falhos, somos fracos. Então, quer dizer, às vezes um erro meu, uma escolha minha, eu vou carregar esse erro por muito tempo.
Então nós temos que tomar cuidado. Hoje eu vi uma frase de um filósofo que ele diz assim: a escolha errada faz com que você se torne escravo das suas decisões. E é uma realidade. A partir do momento que eu faço uma escolha errada, eu me torno escravo da decisão que eu tomei. Então, nós precisamos tomar cuidado. Os anjos estão para nos guardar. Só que depende de nós também. Agora eu estou tranquilo, porque o anjo está me guardando. A placa lá na velocidade do trânsito é 120 por hora. Eu vou a 160. O anjo, gente, só anda a 120. Se a placa está a 80, ele só anda a 80. Por quê? Se você ultrapassar o limite de velocidade, a responsabilidade é de quem? É sua. O anjo pode estar até sentado do lado ali. Começa lá, ponteirinho. A placa é 80, está indo para 85, o anjo já passa para o banco de trás. Foi para 90, ele já começa a correr atrás. Passou disso e está lá na frente. Já era. Por quê? Você está errando? Você está pecando? Se precisa for cinto e eu não ponho, e eu bato o carro e me arrebento e morro, só Deus sabe se você vai para o céu. Ué, não é lei? Não é regra? Cuidado, irmão. As leis de segurança existem por um motivo. Vamos lá. Jesus, a hora já foi. Bem, entenderam o primeiro céu? Tranquilo? Não dando certo em Sorocaba, pastor Índio. Não, Sorocaba, olha. Só Deus na causa que vai para o céu. Vamos tomar um café, a gente já volta. Vou falar dele. Não, Miguel está assim. Tá longe.